Escute lá. Isto é um poema. Não fala de amor. Não fala de cascóis azuis sobre os ombros do cantor que suspende os calcanhares na beira do rochedo. Não fala do Rolex, nem da bandeirola da Federação Uruguaia de Esgrima. Não fala do lago drenado na floresta americana. Não diz nada sobre a confeitaria fedorenta que recebe os notívagos para o café da manhã, quando o dia já virou. Isto é um poema. Não fala de comoções na missa das 7, nem fala da porcentagem de mulheres que se espantam com a imagem do marido aparando a barba no ócaso. Não fala de tratores quebrados na floresta americana. Não fala da ideia de norte na cidade dos revolucionários. Não fala de choro, não fala de virgens confusas, não fala de publicitários de cotovelos gastos, nem de manadas de servos. Escute só, isto é um poema. Não vai alinhar conceitos do tipo liberdade, igualdade e fé. Não vai ajeitar o cabelo da menina que trabalha com afinco na caixa registradora do supermercado. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Isto é um poema. Escute só. Não fala de amor. Não fala de santos. Não fala de Deus. E nem fala do lavrador que dedicou 38 anos a descobrir uma visão quase mística do homem que canta e atravessa a Estrada Nacional 117 para chegar em casa ou em algum lugar próximo de casa. Com o que você sonha? O mais recorrente nas minhas noites é eu sonhar com caminhos. Caminhos, vários caminhos. O jardim dos caminhos que se bifurcam, aquela coisa que entra, sai, aparece um, aparece outro, com uma cara, com outra cara, que falam várias línguas, misturam muito o português do Brasil e o português de Portugal. Isso é o que eu sonho nas minhas noites, mas muitas vezes eu também, tendo em conta também o meu trabalho, eu confundo as noites e os dias. E há outras coisas que me aparecem acordada. Caminhos também, geralmente. O que é para você o silêncio? Neste mundo onde hoje tudo faz barulho, a toda a hora, o silêncio é a maior bênção possível. Hoje em dia eu acho que o silêncio muitas vezes tem que ser escolhido, porque se a gente deixar, são dias e dias e dias e horas sem ele. Ele não vem nem de noite. E nem digo só nas cidades, digo na cabeça da gente. Tanta informação. Mas sem silêncio não há trabalho, não há aquele momento em que você para olhar de verdade. As pessoas têm medo do silêncio, eu própria posso ter medo do silêncio, como a gente tem medo às vezes de olhar no espelho. O espelho é o maior dos silêncios, sou eu, e agora? O que é imaginação? A imaginação é a maior companhia que eu tenho. É por causa da imaginação que eu quase nunca estou sozinha. A
imaginação é aquelas cores que a gente inventa, mas que não sabe pôr o nome. A imaginação às vezes é tão traiçoeira como eu trazê-la para uma história de amor, por exemplo, que não é só minha, que é entre duas pessoas, e se eu trago muita imaginação, vou projetar um monte de coisas, e então a imaginação também é perigosa. A imaginação para escrever, para pintar, para fazer cinema é uma maravilha. A imaginação, às vezes, na vida, pode atrapalhar um pouquinho. Seja como for, eu não trocava por nada. Como é que você lida com o erro? O erro... Eu acho mesmo que o erro é construção. Ontem mesmo eu pensava nisso. Se alguma coisa se atravessa no meu caminho, isso destrói a construção ou é parte dela? E nos últimos anos da minha vida, olhando para trás, sempre que aconteceu o erro, houve uma renovação da história. Houve um começo novo. E depois, quando a gente olha outra vez, não é exatamente um começo novo. Aquilo era uma vírgula e era necessária. O erro é construção e não... Sim, eu posso controlar-me para tentar errar o menos possível. Aquela coisa do Beckett de falhe outra vez, falhe melhor. Eu tento isso, mas não o nego. Não deixo que ele não venha. Porque o erro fez muito por mim. Eu acho que o erro faz muito pelo homem. A arte, Matilde, tem alguma função? Eu lembro-me, uma vez eu era criança e estava em Londres e fui dar uma volta sozinha. Estava em família e falei, não, hoje eu vou andar sozinha. Eu era bem jovem e fui de mochila, sozinha, pelos museus. Eu lembro-me de entrar num museu e tinha uma sala imensa com uma pintura imensa que eu, como criança que era, não fazia a menor ideia que era aquilo. E quando eu entrei na sala, realmente os meus joelhos fraquejaram um pouquinho. E eu fiquei encostada à mochila e depois à parede, olhando aquilo durante meia hora, 3/4 de hora, não sei. E foi uma bufetada de beleza e de espanto. Eu fui embora e levei aquilo. Eu lembro-me que cheguei na minha família um pouquinho depois e falei, eu vi uma coisa e os olhos brilhavam. Meu pai sempre conta que os olhos brilhavam e eles perguntaram como bons adultos, mas o que era? E eu falei, não sei. Mas era incrível. Então, mesmo criança, eu acho que naqueles 5 minutos, 10, teve uma função de salvação quase. Durou aquele tempo só. Eu acho que a arte faz isso, salva momentos. Foi engraçado porque anos mais tarde eu já estava na faculdade, já conhecia alguns artistas e um dia estava a fazer um trabalho sobre o Pollock e abri um livro e apareceu aquela pintura inteira no livro e eu voltei 20 anos para trás e falei, caramba, eras tu, estavas aqui sempre. Eu acho que é essa a função da arte, de fazer fraquejar os joelhos um pouquinho quando é preciso, de fazer retirar a atenção da dor em alguns momentos, outras vezes levar a atenção para a dor, que eu acho que é necessário também. Muitas vezes andamos distraídos demais. Então eu acho que a arte cumpre essa função de chamar.
Perguntavas-me, ou talvez não tenhas sido tu, mas só a ti naquele tempo eu ouvia, porquê a poesia e não outra coisa qualquer? A filosofia, o futebol, alguma mulher? Eu não sabia que a resposta estava numa certa estrofe de um certo poema de Frei Luís de Leão, que Poe conhecia de cor, em castelhano e tudo. Porém, se o soubesse, de pouco me teria servido, ou de nada. Porque estavas inclinada de um modo tão perfeito sobre a mesa e o meu coração batia tão infundadamente no teu peito sob a tua blusa acesa que tudo o que soubesse não o saberia. Hoje sei. Escrevo contra aquilo de que me lembro. Essa tarde parada, por exemplo. Não era isso que eu queria dizer. Queria dizer que na alma, tu é que falaste na alma. No fundo da alma e no fundo da ideia de alma, há talvez alguma vibrante música física que só a matemática ouve. A mesma música simétrica que dançam o quarto, o silêncio, a memória, a minha voz acordada, a tua mão que deixou tombar o livro sobre a cama, o teu sonho, a coisa sonhada. E que o sentido que tudo isto possa ter é ser assim e não diferentemente. Um vazio no vazio, vagamente ciente de si. Não haver resposta, nem segredo. Um grande poeta argentino, que se chamava Juan Gelman,
Tem um poema cujo título é uma pergunta. Amor que serena termina? Há grandes amores que precisam sossegar. Geralmente aqueles que não terminam. Mas se o amor não sossegar nunca, sabemos todos que a gente não vive. O amor tem os seus tempos, a paixão tem os seus tempos. Aqueles amores explosivos que rebentam com tudo, que rebentam com a gente também e às vezes rebentam com o outro, para quem a gente olha. Ele não pode ficar sempre assim, a gente não pode ficar sempre assim. Mas a verdade é que eu estou só no caminho de saber. Pelo que eu tenho visto até hoje, o amor que serena não termina. Eu tenho visto isso com as cidades porque me apaixono, com as poucas pessoas porque me apaixonei. Aquilo fica, transforma-se. Quanto mais não seja como diz aquela canção, que as coisas ficam lá para a gente aproveitar mais tarde. Não, eu não acredito muito em fins. Você acredita em destino? É complicado isso porque eu faço por não acreditar. Eu faço por seguir o meu caminho, fazendo eu com as minhas armas, com a minha genética, com as minhas possibilidades. Eu não posso pensar que há um lugar inevitável, porque isso vai-me prender e eu não posso deixar que me prenda. Eu preciso deixar aquela coisa que os cavalos têm, aquele... Eu preciso deixar o plano aberto. Por outro lado, há coisas que nos aparecem. Há gente que fala de destino, há gente que fala de vidas passadas, há gente que fala... Lá está, os deuses têm vários nomes e vários países. Há coisas que nos aparecem e a gente fica... Caramba, isto aparece e reaparece e reaparece. Por muito que eu não olhe, está na minha frente. Eu deixo que isso venha. Tento fazer paz com isso. Não sei se chama destino, mas há lugares para onde a gente é chamado recorrentemente. E isso é qualquer coisa. O que é, não sei ainda. Do que você tem saudade? A saudade era uma coisa que me fazia sofrer muitíssimo. Há uma canção de um cantor português que é o António Variações que diz: estou bem onde não estou. E eu durante muitos anos era isso. Viajava, morava noutros lugares, mas na verdade estava sempre com saudade. Eu sou portuguesa, estava no meu sangue. Mas com o tempo, e muito por eu viver tanto tempo no Brasil, e depois por ficar com tanta gente que me é tão importante no Brasil e voltar para Portugal, eu fui sossegando um pouquinho nessa coisa da saudade. Eu tento transformar. Há coisas que eu amo muito e gente que eu amo muito que está longe. Seja porque há um oceano entre nós, seja porque a vida não permite. Pode ser alguém que está na minha cidade. A saudade pode doer tanto que eu me cansei um pouquinho dela. Eu passei a fazer uso dessa tal imaginação, do desejo, e transformá-la. Durante muito tempo eu tinha muita saudade da infância, agora já nem isso. Eu gosto
Eu estou nos 30 e tal anos e os 30 e tal anos são uma idade boa porque são uma idade meio intermédia que dá para a gente olhar para trás e conversar com isso e olhar para a frente e não ter medo. Você tem medo da morte? Não. Não. É curtinho o tempo que a gente está aqui. Para tanta coisa. Todos os dias. Mesmo quando eu estou com os olhos fechados, com a cabeça fechada, com o coração fechado, há alguma coisa que me aparece e me espanta. Que me diz, opa, há a luz a entrar de uma maneira numa esquina, numa casa. Há o cabelo de alguém que ficou fora do lugar e isso foi lindo. Há uma mesa que... Há sempre um acontecimento meio mágico. Aí voltou ao Garcia Marques. Há sempre uma coisa meio mágica. Eu lembro-me que uma vez li uma entrevista dele que ele dizia que mesmo saindo de casa dele, onde tudo é mais mágico do que é visível, na Europa, por exemplo, ele na mesma, cada vez que entrava num quarto de hotel, deixava que as coisas mágicas entrassem e olhava para elas. Eu vejo-as muito também. E isso dá-me sempre a sensação que não pode ser só isto. Não pode ser só 40 anos, 50, 100. Tem que haver mais, como diz num poema do Tarkovsky, tem que haver mais. E isso não me assusta. Porque isto aqui às vezes é cansativo. Outras vezes é maravilhoso. Mas a ideia que eu tenho da morte, e eu falo de morte, do momento do fim, não falo do caminho até ela. Assim, uma morte sofrida, o sofrimento, a doença, a morte dos outros. Ver gente que eu amo desfazer-se devagarinho. Isso dói. Mas o meu desaparecimento não me assusta. Por um lado, porque eu acho que há outra coisa qualquer. Por outro lado, porque eu acho que se também não houver, então também não dói. É nada. E o nada de vez em quando é bom.